Hello, eu sou a Teacher Thaisa e hoje nós vamos corrigir as questões do nosso Maratona 2 para a SpaceX. Does coconut oil deserve its health halo? Então, o óleo de coco ele merece essa aura de saudável? It's been known for a long time that coconut oil raises blood levels of artery-damaging LDL cholesterol, one expert say. Então, as pessoas já sabem por um bom tempo que o óleo de coco ele aumenta os níveis de colesterol LDL, que é prejudicial às artérias no sangue, disse um especialista. Coconut oil continues to be widely touted as a miracle food. Então, o óleo de coco ele continua aí a ser falado como se fosse uma comida milagrosa. Proponents, including a slew of celebrities, claim it promotes weight loss. Então, as pessoas que são a favor dele, incluindo algumas celebridades, elas dizem que ele promete perda de peso, lowers blood pressure and blood glucose, abaixar a pressão sanguínea e a glicose no sangue. Protects against heart diseases, protege contra doenças do coração, increases energy, aumenta a energia, reduces inflammation, reduz inflamações, erases wrinkles, apaga rugas, and even counters Alzheimer's disease, e até auxilia no combate à doença do Alzheimer. Plus, it tastes great. Além disso, ele tem um sabor bom. So what could be bad? Então, o que poderia ser ruim em relação a isso? And, if you believe all that, I'll offer to sell you the Brooklyn Bridge. Se você acredita em tudo isso, eu vou te oferecer para comprar a ponte do Brooklyn. When I see a product with a long list of things it's supposed to fix, I know it can't possibly be true. Quando eu vejo um produto com uma lista longa, enorme de coisas que ele pode curar e fazer, eu sei que possivelmente não é verdade. Said Marion Nestle, a New York University specialist on nutrition and food policy. Disse o Marion que ele é um especialista em nutrição e política alimentar da Universidade de Nova York. Coconut oil, a healthful aura as a superfood and lots of people believe it's true. O óleo de coco, uma aura saudável como uma super comida e muitas pessoas acreditam que isso é verdade. They're guilty of magical thinking and need to stop and think. Elas estão presas a esse pensamento mágico, só que elas precisam parar e pensar. They're trying to sell me something. Eles estão tentando ainda assim me vender algo. Nonetheless, a survey in 2016 found that 72% of Americans viewed coconut oil as a healthy food. Ainda assim, apesar disso, uma pesquisa em 2016 descobriu que 72% dos americanos ainda viam o óleo de coco como uma comida saudável. According to the text, choose the correct alternative. Então, de acordo com esse texto que a gente leu, a gente tem que escolher a alternativa correta. Letter A. Everybody agrees that coconut oil is good for health. Então, todo mundo concorda que o óleo de coco é bom para a saúde. Gente, não é todo mundo. A maioria das pessoas, elas ainda acreditam nisso. A gente teve a informação aqui da pesquisa, muitas celebridades ainda acreditam, só que os especialistas já estão começando a duvidar. Então, não é todo mundo. O problema da letter A foi esse. Celebrities avoid eating coconut oil. As celebridades evitam comer o óleo de coco? Bom, aqui não diz sobre todas as celebridades do mundo, mas diz que algumas ainda fazem propaganda a favor dele. Então não dá pra gente afirmar a letra B. Coconut oil tastes good. O óleo de coco tem um bom sabor. Sim, essa informação a gente teve aqui, ó. Plus, it tastes great. Além disso, ele tem um bom sabor. Esse it aqui está se referindo ao óleo de coco. Então a letra C está correta. Na letra D, Marion believes that coconut oil has a lot of benefits. O Marion acredita que o óleo de coco tem muitos benefícios? Não, o Marion é o especialista que está duvidando de tantos benefícios da saúde assim que o óleo de coco tem. Ele está ali questionando, será que isso tudo é verdade mesmo? Então não é ele que acredita nisso. Letra D, incorreta. E a letra E. American people think coconut oil is not good for health. Os americanos acreditam que o óleo de coco não é bom para a saúde. Engano, porque a maioria dos americanos, 72%, ainda veem ele como uma comida saudável. Então, letra E, incorreta também. Choose the correct alternative to complete the gaps. Então, escolha as alternativas corretas para completar aqui os espaços em branco. Eu vou começar pelo segundo espaço em branco. Gente,
A survey, uma pesquisa, in 2016, em 2016. Aqui a gente está se referindo a algo que ocorreu no passado e a gente tem um momento ali muito bem definido. A gente tem o ano que ocorreu, ou seja, o momento está definido e o momento foi importante, porque se ele não fosse importante, ele não estaria aparecendo na frase. Então, nesse caso, o melhor tempo verbal a ser utilizado é o simple past, ou seja, o passado simples. E aí, nas alternativas aqui, a gente tem conducted, has conducted e have conducted. Lembrem-se, toda vez que a gente tem a combinação do have ou do has com um verbo no particípio, isso não é simple past, isso não é passado simples, isso é o present perfect. E aqui a gente não precisa de present perfect. Então, ó, o que tem has a gente já vai eliminar, ou have. E aí a gente ficou com outras alternativas, que tem aqui conducted, que é conduziu. Conduzida, né? A survey conducted in 2016, uma pesquisa conduzida em 2016. Então, temos as alternativas A, C e D. Vamos à próxima. Coconut oil, a helpful aura as a superfood and lots of people believe it's true. Ó, o óleo de coco, uma aura saudável, como uma super comida e muitas pessoas acreditam que isso é verdade. A gente sabe quando aconteceu isso? Quando ele adquiriu essa aura de comida saudável? Não. Nessa frase, o momento já não foi mais importante. Então, usar o passado simples aqui não faz mais sentido, porque agora o que aconteceu é mais importante. Então, a gente está dando foco na ação e não no tempo. Então, nesse caso, a gente usa o present perfect ou presente perfeito. E aí sim, a gente precisa da combinação do have ou do has com o verbo no particípio. E como a gente vai decidir se é have ou se é has? Lembrem-se que o has ele só é utilizado com 3 pronomes: he, she e it. Na nossa frase, a gente está falando sobre o coconut oil, o óleo de coco, que, opa, é um objeto e está no singular. Então, a gente pode sim usar o it. Se a gente tivesse que substituir isso aqui por um pronome, seria it. E aí, como eu disse para vocês, com o it a gente vai usar o has. Então, é coconut oil has acquired, ele adquiriu. E o conducted aqui, como eu disse para vocês, porque aqui é simple past e aqui será present perfect. Então, a letter D, a letra D, é o gabarito da questão 2. Choose the alternative that has the same meaning as the word nonetheless in the sentence. Então, escolha a alternativa que tem o mesmo significado de nonetheless, de apesar disso, na frase. Nonetheless, a survey. Então, apesar disso, uma pesquisa. Gente, vamos lá. Aqui eu tô apresentando a vocês uma informação que ela contradiz o que eu disse antes. Eu disse que o quê? Aqui o especialista estava falando que o óleo de coco ele não é tão bom assim, mas que apesar disso as pessoas continuam acreditando nele. Então, isso não é o in addition, porque eu não estou adicionando uma informação. Não é como se eu fosse mais de adicionar, é agora de contradizer. Então, in addition não é bom. Similarly, similarmente, seria para adicionar uma informação parecida, e aqui ela é oposta. Consequently, consequentemente, eu estaria apresentando uma consequência, e também não é. As a result, como um resultado, eu estaria mostrando o resultado de uma ação que a gente já fez antes, e não é. E aqui o nevertheless, ele é parecido com o nonetheless, no sentido de ser apesar dessa informação. Então a letra I, a letra E, é o gabarito dessa questão. In the sentence, então na frase, when I see a product with a long list of things it's supposed to fix. Quando eu vejo um produto com uma longa lista de coisas que ele supostamente conserta ou arruma, ajeita. The word it refers to. Então esse pronome, essa palavra it, está se referindo a quem? Gente, lembrem-se sempre que os pronomes eles estão ali para fazer referência a um substantivo, para evitar que a gente fique naquela repetição sempre. Mas vamos entender aqui a quem que o it está fazendo referência. Ó, quando eu vejo um produto com uma longa lista de coisas e que isso, que isso supostamente conserta, ajeita. O que supostamente conserta? O produto. Então aqui a gente usou it para substituir a palavra product. Então não foi o list, não foi o long, nem o fix e nem o things. Letter B, letra B. Uma outra dica aqui para vocês lembrarem é pronomes substituem os substantivos, os nouns. Então, ó, long é adjetivo, já não poderia ser mesmo. Fix
é verbo também, já eliminaria ali a dúvida da sua cabeça. E things tá no plural. Gente, lembrem-se que o it substitui coisas no singular. No plural seria um outro pronome. Então aí, ó, só sabendo algumas regrinhas, você já eliminaria 3 alternativas, já facilitaria bastante. Number of young smokers rose by a quarter in first lockdown, England studies shows. Então, o número de fumantes jovens, ele aumentou ali em 1/4, ou seja, em 25% no primeiro lockdown, diz um estudo inglês. The number of young adults who smoke in England, então o número de jovens adultos que fumam na Inglaterra, by about a quarter in the first lockdown, research, então ele aumentou ali aproximadamente 1/4 no primeiro lockdown. Os pesquisadores, nevertheless, the number of people who stopped smoking altogether increased. Aí, apesar disso, o número de pessoas que pararam de fumar no mesmo momento ali, ele cresceu também. With the number across all age groups almost doubling during the first national lockdown. Com o número de pessoas em todos os grupos de idade duplicando durante o primeiro lockdown nacional. When compared with the period immediately prior. Quando comparado com o período imediatamente anterior. Researchers from University College London, UCL, and the University of Sheffield said. Dizem os pesquisadores da Universidade College London e da Universidade de Sheffield. O que esse texto quer dizer é que entre os jovens adultos o número de fumantes subiu, mas numa categoria geral, se a gente não comparasse a idade, os números de fumantes no país, na Inglaterra, eles acabaram caindo, mesmo que entre os jovens esse número tenha aumentado. Choose the alternative that has the same meaning as the word prior in the sentence. Então, escolha a alternativa que tenha o mesmo significado que a palavra prior. Prior é aquilo que veio antes, é o anterior. Então, aqui nessa frase, when compared with the period immediately prior, quando comparado com o período imediatamente anterior. Então, gente, prior não é later, não é após, não é subsequent, que tipo, após também é subsequente, não é after, depois, e nem following, que seria o próximo. Mas ele é o quê? Previous, ó, previous, before, tudo isso é sinônimo de prior. Então, a letra C, a letra C, é o gabarito dessa questão. About the words, então sobre as palavras young and national, it is correct to say. Jovem e nacional, é correto dizer que. Vamos à primeira palavra aqui, ó, young. Young adults, jovens adultos. Gente, adulto é um nome que a gente deu para uma classe de pessoas. Então isso aqui é um substantivo. Já o jovem, ele está caracterizando esse substantivo. Opa, se é algo que dá uma característica, uma qualidade ou um defeito para um substantivo, a gente está falando de um adjetivo. Então aqui, ó, young caracterizou os adultos. Então isso aqui é adjetivo. Vamos agora ao national. National lockdown, aqui. Lockdown também foi o nome que a gente deu a um momento. Foi o momento que tudo parou e tal. Ou seja, lockdown também é um substantivo. E aqui eu tô falando que é o national lockdown, um lockdown nacional. Novamente, estou dando uma característica a um substantivo. E de novo, aqui a gente tem um adjetivo. Então, sobre essas duas palavras, é correto dizer que elas são o quê? They are adjectives. Elas são adjetivos. They are nouns. Substantivos seriam adults e o lockdown. Verbs, os verbos são as ações da frase, né? Não é? Prepositions, também não. E adverbs. Lembrem-se que os advérbios, eles modificam o sentido de adjetivos, de verbos, mas não de substantivos. Então, a letra I não está correta. Choose the correct alternative to complete the gaps. Então, escolha a alternativa correta para completar os espaços em branco. Gente, vamos lá. No primeiro gap, the number of young adults who smoke in England by about a quarter in the first lockdown. Então, o número de pessoas, de jovens adultos que fumam na Inglaterra por volta de 1/4 no primeiro lockdown. Aqui, se você passa o olho rápido, você até imagina que não tem uma expressão de tempo. Mas tem sim, ó. Eu tô dizendo pra você quando que isso aconteceu. Que foi no primeiro lockdown. Então, novamente, tem referência ao tempo. Se tem referência ao tempo, se aquele momento importa, vamos de simple past. E aí, o verbo em inglês, rise, deixa eu
apagar aqui. Rise, que é aumentar. Esse verbo, ele não é regular. O que isso significa? Que quando ele vai para o passado, não basta só acrescentar o D ou o ED a ele. Ele vai mudar de uma maneira que a gente não consegue prever. E aí, venho aqui contar para vocês que o verbo rise, ele vai se transformar em rose. Então aqui, a gente vai completar com o verbo rise no simple past, que virou rose. Então, gente, ó, letra C tá errada porque rised não existe. Já na segunda alternativa, aqui na segundo gap, a gente diz que os pesquisadores disseram. E aí, eles disseram isso também por esse momento. Então, a gente também tem referência de tempo. Então, aqui, na verdade, eles sugeriram, né? Então, vamos usar o verbo suggest no passado simples também. E o verbo suggest, ele já é mais tranquilo, porque ele é regular. Então, para a gente colocar ele no passado, é só acrescentar o ED. Então, aqui, ó, suggested, letter e letra E é o gabarito, ó, porque tem os dois verbos no passado simples. According to the text, choose the correct alternative. De acordo com o texto, escolha a alternativa correta. People of all ages are smoking more now. Então, pessoas de todas as idades estão fumando mais agora. Não, a gente tem uma informação no texto que esse número só subiu para os jovens. No geral, o número de fumantes na Inglaterra caiu. Então, a letter A é falsa. In general, people are smoking less. No geral, as pessoas estão fumando menos. Sim, foi essa a informação que o texto nos trouxe. Que apesar ali do número entre os jovens ter aumentado, na população geral, esse número caiu. Então, a letter B, a letra B, é o gabarito. Na letter C, American people were affected by the lockdown. As pessoas americanas foram afetadas pelo lockdown? Gente, nesse texto a gente não falou nada sobre pessoas americanas. A gente falou sobre pessoas, ó, inglesas, pessoas da Inglaterra. Então, letter C, errada. Only one university was interested in this study. Apenas uma universidade estava interessada nessa pesquisa? Não, ó, a gente tem aqui informação de pelo menos duas universidades. A UCL e a University of Sheffield. Então, letra D incorreta. There was only one national lockdown in England. Só teve um lockdown nacional na Inglaterra? Gente, esse é o ponto. A gente só tem informação aqui de um. Mas não dá para saber se teve outro ou se não teve. Isso não fica claro. E a questão ela é claríssima no enunciado dela. According to the text, de acordo com o texto. Então a gente tem que falar do que a gente está vendo aqui. Então não dá para cravar que teve apenas um. Esse é o erro da letra E. Sendo assim, letter B é realmente o nosso gabarito. One in 3 trees face extinction in wild, says new report. Então, uma a cada 3 árvores ela está encarando ali a extinção na vida selvagem. Diz um novo estudo. At least 30% of the world's tree species face extinction in the wild, according to new assessment. Então, ao menos 30% das espécies de árvores do mundo, elas estão encarando a extinção na selva, na vida selvagem, de acordo com um novo estudo. They range well-known oaks and magnolias, tropical timber trees. Então, elas vão ali de árvores mais conhecidas, como as magnólias, até árvores mais desconhecidas. Experts say 17,500 tree species are at risk twice the number of threatened of mammals, birds, amphibians and reptiles combined. Os especialistas dizem que 17.500 espécies de árvores estão ali sofrendo esse risco. Isso é mais que o dobro, na verdade isso é o dobro do número de mamíferos ameaçados, pássaros ameaçados, anfíbios ameaçados e répteis ameaçados, tudo isso junto. Ou seja, o número de árvores ameaçadas é o dobro do número de todos os animais juntos. Conservation groups are calling for urgent protection efforts amid threats such as deforestation, logging and climate change. Então, os grupos de conservação eles estão pedindo aí ajuda desesperadamente, eles estão pedindo uma proteção urgente por conta de ameaças como o desmatamento, a exploração madeireira e mudanças climáticas. We have nearly 60,000 tree species on the planet. Então, nós temos aproximadamente 60.000 espécies de árvores no planeta. And for the first time, we now know which of these species are in need of conservation action. E
pela primeira vez a gente está sabendo agora quais dessas espécies elas precisam ali de conservação. What are the greatest threats to them and where they are? Quais são as maiores ameaças a elas e onde elas estão? Said Dr. Malin Rivers of the Charity Botanic Garden Conservation International in Kew, London. Disse o Dr. Malin Rivers da Universidade... Oh, meu Deus. Travei aí, Marcelo. Anota esse momento. Tá, peraí. Gente. Vou voltar. Said Dr. Malin Rivers of the Charity Botanic Garden Conservation International in Kew, London. Então, disse o Dr. Malin Rivers que ele participa ali de uma unidade internacional de conservação de jardins e coisas botânicas. According to the text, choose the correct alternative. De acordo com o texto, escolha a alternativa correta. Tree species extinction is a new problem. Então, vamos lá. Esse problema aí de extinção de espécies de árvores é um problema novo. Gente, a gente não sabe. A gente sabe que essa reportagem ela é nova e tal, mas aqui no texto não faz diferença se isso é uma nova descoberta ou não. Só diz que agora eles sabem que é 30%, mas não dizem se eles estão observando isso desde antes. Então, não dá para afirmar a letra A. There are more threatened tree species than threatened animal species. Então, existem mais espécies de árvores ameaçadas do que espécies de animais ameaçados? Sim, foi a informação que a gente teve aqui, ó, que isso é 2 vezes o número dos animais ameaçados. Então, a letra B está correta. A letra C, logging is not a threat to forests. A indústria madeireira não é uma ameaça para as florestas? É sim, ó, junto com o desmatamento e as mudanças climáticas. Esses 3 são problemas, então a letra C está errada. There are 60,000 trees in the world. Existem 60 mil árvores no mundo? Não, são 60 mil espécies de árvores, não 60 mil unidades de árvores. Scientists don't know the greatest threats to tree species. Os cientistas não sabem quais são as maiores ameaças às espécies de árvores? Mentira! Aqui o especialista diz que agora eles estão tendo a oportunidade de saber quais são e onde estão essas ameaças. Então a letra I, ela é falsa, ela é incorreta. Choose the correct alternative to complete the gaps. Então, escolha a melhor alternativa para completar o espaço em branco, os espaços em branco. Então aqui, gente, o range, eu quero dizer que elas variam, né, de uma coisa até outra. E para falar isso em inglês, é tipo falar quando você fala, eu vou de um lugar até o outro, que é o quê? From e to. O from, ele indica sempre o ponto da sua partida, seja dele um pensamento ou de um lugar mesmo que você esteja. E o to é até onde você quer chegar. Então a letter D, a letra D, é o gabarito dessa questão. Então, ó, they range from well-known oaks and magnolias to tropical timber trees. Elas vão de magnólias e outras árvores mais conhecidas até árvores tropicais. Which one of the underlined verbs in the text conveys a verb tense that is different from the others? Então, qual desses verbos que estão sublinhados no texto, ele apresenta, né, um tempo verbal diferente dos outros? Gente, observando aqui, a gente já vê um padrão. 4 desses verbos, eles não mudam. Ou seja, vamos ver aqui. A gente tem o face, que é o que? Encarar. A gente tem o range, que seria variar. A gente tem o say, que é dizer. Have, ter. E todos eles estão iguaizinhos à forma básica, a base form de um verbo. E qual é o tempo verbal que não altera os verbos? É o simple present, é o presente simples. Então, ó, já deu para encontrar qual é o padrão. O padrão dos verbos está no presente simples, mas tem um deles ali que está variando. Ele é a combinação de um verbo to be com um verbo com ing. E isso é presente contínuo. Então, opa, a gente já encontrou o que não está no mesmo tempo verbal que os outros, que é a letter D, a letra D. Então, ela é o gabarito dessa questão porque o verbo que ela mostra, ele não está no mesmo tempo verbal que os outros. Então, essa é a alternativa que está ali incorreta. In the sentence, então na frase, threats such as deforestation, logging and climate change. Então, ameaças como o desmatamento, a exploração madeireira e mudanças climáticas. Então, a palavra, the word logging means. A palavra logging significa o quê? Gente, logging é quando você desmata uma área e usa aquelas árvores para produção de móveis, de coisas de madeira. Então, vamos lá. Waste and liquid for toilets. Então, o despejo e líquidos
que vem de banheiros? Não, isso aqui seria o esgoto, que seria sewage. Não é o que a gente está falando. The process by which more and more people leave the countryside to live in cities. O processo onde mais e mais pessoas deixam o campo para morar em cidades? Não. To kill animal illegally to get valuable parts of them. Matar animais ilegalmente para obter partes valiosas deles? Também não. The activity of cutting down trees in order to use their wood. A atividade de o quê? Cortar, de derrubar árvores para conseguir usar a madeira delas. E isso sim é logging. Então a letter B, a letra B, é o gabarito da questão 12. E a letter A, qual é o erro dela? The industry or activity of removing substances such as coal or metal from the ground by digging. Então, a indústria ou atividade de remover substâncias tipo carvão ou metal do solo escavando. Isso é mineração, né? O mining, não é logging. Então, a letter A está descrevendo uma outra atividade que não é o que a gente quer. Twitter tests safety mode feature to silence abuse. Então, o Twitter está testando um modo de segurança para poder aí lutar e silenciar contra tweets abusivos. Twitter is launching a feature that it hopes will help crack down on abuse and trolling. O Twitter está lançando uma ferramenta que eles esperam que vá ajudar a derrubar aí o abuso, e o trolling seria o que a gente chama de trollagem, quando você fica zoando os outros na internet. Both of which have become huge issues for the platform. Ambos, eles se tornaram ali grandes problemas para a plataforma. Ó, huge é maior que big, é tipo enorme. E issue, ele é similar ali a um problema. Safety mode will flag accounts using hateful remarks. Então, esse modo seguro, ele vai mostrar contas, ele vai deixar aquela conta com um sinalzinho de aviso, sinalizar contas que estão usando o discurso de ódio, or those bombarding people with uninvited comments, ou aquelas que estão bombardeando pessoas com comentários que não foram solicitados, and block them for 7 days. E vai bloquear essas contas por 7 dias. The feature will work automatically once enabled. Essa ferramenta ela vai funcionar automaticamente uma vez que você permitir ela a trabalhar. Taking the burden off users to deal with unwelcome tweets. Tomando o controle aí do usuário para poder lidar com esses tweets indesejados. It will initially be tested on a small group of users. Inicialmente vai ser testado com um pequeno número de usuários. In the sentence, na frase, Twitter is launching a feature that it hopes will help crack down on abuse and trolling. Twitter está lançando uma ferramenta que ela espera que vá ajudar a derrubar ali o abuso e a trollagem. The word it refers to. Então esse pronome it, ele está se referindo a quem, gente? Quem espera que a ferramenta vá ajudar? O Twitter. O Twitter que está lançando essa ferramenta e ele espera isso. Então, esse pronome, ele está aqui para substituir, para evitar a repetição da palavra Twitter. Então, a gente já sabe que fez relação, já fez referência à letter A. Novamente, se você não lembra muito bem, ele não entendeu muito bem a frase, lembre-se que não pode substituir verbo, não pode substituir adjetivo. Isso já vai facilitar você dar uma eliminada nas alternativas. According to the text, read the statements and choose the correct alternative. Então, de acordo com o texto, leia as frases e escolha a alternativa correta. The feature is something old. Essa ferramenta é algo velho? Não, é algo novo que o Twitter está lançando. Então, number 1, ela é falsa, ela é incorreta. Abuse and trolling are big problems for Twitter. Então, o abuso e a trollagem são grandes problemas para o Twitter. Sim, a gente teve essa informação aqui, ó. They are huge issues. São problemas enormes para o Twitter. Então, a number 2 está certíssima. Safety mode is the new feature. Então, o modo seguro é essa nova ferramenta? Sim, é o que o texto está descrevendo, essa grande novidade do Twitter. Uninvited comments are not a problem for Twitter. Então, comentários indesejados não são um problema para o Twitter? São sim, tanto que essa ferramenta ela vai lutar contra isso. Ela vai ali procurar comentários que são ofensivos, que são indesejados, para poder bloquear as contas que mandam isso. Então, a número 4 está incorreta. This new feature is for a specific group of users at first. Então, primeiramente, nesse primeiro momento, essa nova ferramenta
ela só é para um grupo específico de pessoas. Sim, ela ainda não está ali para todos os usuários. Ela é só, ela vai ser testada inicialmente por um pequeno, small group of users, por um pequeno grupo de usuários. Então, a número 5 está corretíssima, sim. Logo aí, ó, 2, 3 and 5. Letter E, letra E, é o gabarito dessa questão. Choose the statement in which the word flag has been used in the same way as in paragraph 2. Então, é para a gente escolher a alternativa onde a palavra flag ela foi usada do mesmo jeito que usada aqui no parágrafo 2. Então, vamos ver no parágrafo 2 como essa palavra foi utilizada? Então, Safety Mode will flag accounts using hateful remarks. Então, o modo seguro, ele vai ali, esse flag account seria tipo botar um aviso naquela conta, ele vai sinalizar que aquela conta ela está propagando discurso de ódio. Só que flag, eu acho que o uso maior assim da palavra flag é para significar bandeira. Então, gente, flag não é só bandeira, ele pode ser sinalizar como um verbo ou pode ser bandeira como um substantivo. Então a gente tem que procurar aqui nas frases a frase onde ele foi usado como sinalizar e não como bandeira. Letter A. Flags of all the participant countries are flying outside the stadium. Então, bandeiras de todos os países participantes estão voando ali do lado de fora do estádio. Então, opa, aqui é como bandeira. Não é o mesmo jeito. Ups. Vai ter que cortar esse pedaço aqui por causa da caneta. Então, letter A. Flags of all the participant countries are flying outside the stadium. Bandeiras de todos os países participantes estão voando do lado de fora do estádio. Então, opa, aqui na letra A foi usado como bandeira, não é o que a gente quer. Flags were flapping in the breeze. Então, bandeiras estavam voando, estavam flamulando na brisa, no vento. Também não. Flag and files that might be useful later. Opa, sinalize qualquer arquivo que possa ser útil mais tarde. Então, nesse caso aqui, o flag é de sinalizar. Eu estou dando uma ordem. Falo, sinalize esse arquivo. Então, letter C, letra C, é o gabarito, porque foi utilizado do mesmo jeito que foi utilizado aqui no parágrafo 2. Na letter D, the guard waved his flag and the train pulled away from the station. Então, o guarda balançou a bandeira dele e o trem partiu da estação. Não é? It's a crime to desecrate the country's flag. É um crime praticar algo contra a bandeira de um país. Também não. Não foi o que a gente queria. Então, só a letter C foi utilizada do mesmo jeito que no parágrafo 2. Choose the alternative that correctly substitutes enabled in the sentence. Então, escolha a alternativa que melhor substitui a palavra enabled. Gente, enabled é quando algo foi permitido. Então, aqui nessa frase, the feature will work automatically once enabled. A ferramenta vai funcionar automaticamente uma vez permitida. Então, aqui, prohibited, proibida? Não. Banned, banida? Também não. Delayed, atrasada? Nada a ver. Blocked, bloqueada? Também não. Mas aqui, ó, authorized. Então, authorized é ali autorizada, permitida. Então, é um sinônimo para enabled. Logo, a letter B, a letra B, é o gabarito da questão 16. The mystery fever killing children in India. Então, a febre misteriosa matando crianças na Índia. For more than a week now, children in some districts in the northern Indian state of Uttar Pradesh have been waking up with a high fever and drenched in sweat. Então, por mais de uma semana agora, as crianças em algum distrito do estado indiano do norte de Uttar Pradesh, elas têm acordado com uma febre alta e assim ensopadas de suor. Many of them complaining of joint pains, headaches and dehydration and nausea. Então, muitas delas têm reclamado de dor nas juntas, dores de cabeça, desidratação e náusea. In some cases, they reported rashes spreading across legs and arms. Em alguns casos, elas têm contado sobre rachaduras nas pernas e nos braços. At least 50 people, mostly children, have died of the fever. Ao menos 50 pessoas, a maioria delas crianças, morreram dessa febre. And several hundred have been admitted to hospitals in 6 districts in the eastern part of the state. Então, e centenas ali, elas deram entrada em hospitais em 6 distritos na parte leste do estado. None of the dead tested positive for COVID-19. E nenhum dos mortos testou positivo para COVID-19.
According to the text, choose the correct alternative. Então, de acordo com esse texto, a gente vai escolher a alternativa correta. Kids are suffering with a heat wave. As crianças estão sofrendo com uma onda de calor? Não, elas estão sofrendo com uma nova doença. Então, a letra A está incorreta. Only children are having problems. Apenas crianças estão tendo problemas? Não, ó. A gente viu aqui que a maioria dos mortos é criança, mas a gente sabe que pessoas de outras faixas etárias também estão tendo problemas. Então, a letra B está incorreta. More than 50 people have passed away due to the fever. Mais de 50 pessoas morreram, faleceram por conta da febre? Sim, a gente viu aqui, ó, que ao menos 50, at least 50, ou seja, são mais de 50 pessoas. Letter C já está correta. Lembrem-se que passed away é um phrasal verb que significa a mesma coisa de die, morrer. Only one district was affected. Apenas um distrito foi afetado? Não. São aqui, ó, 6 distritos com hospitais já cheios dessas pessoas. Então, letra D errada. E letra E. COVID-19 is the main cause of this problem. Covid-19 é o principal problema, é a principal causa desse problema? Não, porque a gente teve aqui na última frase do texto que ninguém, ó, none, ninguém dos mortos testou positivo. Então, dessa vez, não foi problema do Covid-19. Então, letra A, letra E, errada, e a letra C é o gabarito. Choose the alternative that correctly substitutes admitted in the sentence. Então, escolha a alternativa que substitui corretamente essa palavra admitted na frase. Several hundreds had been admitted to hospital. Então, centenas foram admitidos no hospital. Esse admitir, gente, não é de concordar, não é de aceitar, mas sim de dar entrada em um hospital. Então, ó, não é de denied, negou, não é de stopped, parou, nem refused, recusou, e nem agreed, de concordou. Mas é o quê? Received, recebeu, porque o hospital recebeu essas pessoas. Então, letter B é o gabarito. E aqui na question 19, na questão 19, in the sentence, na frase, many of them complained of joint pains, headaches, dehydration and nausea. Então, muitas dessas pessoas reclamaram de dores nas juntas, dores de cabeça, desidratação e náusea. The prefix the means. O prefixo the significa. Então aqui, gente, vamos analisar essa frase. Dehydration, então desidratação. Eu quero dizer que faltava hidratação, ou seja, essas pessoas estavam sem hidratação. Então esse prefixo the, ele veio para mostrar a falta de algo, que algo não tinha ali. Então, isso não é a lot of, muito, é exatamente o oposto. Não é abundance of, ou seja, quando você tem muito de alguma coisa. Também não é add, adicionar. E nem opposite, o oposto, mas é o quê? Lack of. Lack é falta. Então, lack of, falta de alguma coisa. Nesse caso, lack of hydration, falta de hidratação. Então, letter D, letra D, é o gabarito dessa questão. About the words, então sobre essas palavras, for, in and of, it is correct to say that. É correto dizer que. Gente, essas palavras apareceram aí algumas vezes no texto. E elas estão demonstrando ali uma relação de tempo, uma relação de espaço, ou até mesmo relações abstratas, de falar que você está sentindo alguma coisa. Logo, as palavras em inglês que demonstram aí essa função, elas não são adjetivos. Adjetivos dão qualidades ou defeitos. Não são substantivos, porque os substantivos são os nomes que a gente dá para as coisas. Não são os verbos, porque os verbos expressam as ações das frases. Elas são prepositions, preposições. Também não são advérbios. Lembrem-se que os advérbios modificam os adjetivos, modificam até mesmo outros advérbios, mas não expressam esse tipo de coisa. Então, letter E está incorreta e a letra D é o nosso gabarito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham relembrado aí vários bizus para o dia da sua prova, hein? Ainda tem mais vídeo. Vejo vocês. Até lá!